Bom dia, meus amores. Segunda-feira, dia 19 de setembro, é a última semana que eu gravo, depois volto a fazer ao vivo na próxima. Estou voltando essa semana para São Paulo, para o Brasil, mas ainda deixando gravado, porque estarei muito longe daqui. Estarei no futuro, 12 horas à frente de vocês. Bom, então começando a semana com alguns eventos importantes, Sol entrando no signo de Libra, bem-vindo aos aniversariantes, feliz ano novo, os aniversariantes que fazem primeiro aniversário ainda em Virgem, né, os virginianos, e depois os librianos dessa semana. E temos também entrada de Mercúrio em Virgem, que é uma posição importante. Temos alguns aspectos aqui, a semana está animada, está bem animada. Então, começando com a Lua. No sábado, a fase da Lua, no sábado, a Lua foi minguante, de 17 de setembro, com o Sol no signo de Virgem e a Lua no signo de Gêmeos. Sempre falando que a passagem de uma fase para outra é uma fase chamada crítica, importante, mudança de movimento, mudança de energia. Então a energia muda de direção, né? Inverte um pouco o sentido e a direção das nossas energias. E a Lua minguante é hora de recolher o time de campo, né? Hora da concentração, hora da gente fazer as reflexões internas, fechar ciclos, é importante fechar os ciclos, não deixar nada inacabado. Eu acho que é importante na Lua minguante é verificar o que não foi ainda fechado, qual é o livro que a gente não terminou, vamos terminar, vamos fechar, né, a última página para a gente começar um novo ciclo totalmente esvaziado ou até, de outro lado, totalmente preenchido de tudo que foi vivido nesse último mês, certo? Então, a Lua minguante é hora da gente ficar um pouco mais recolhido, não sair tanto, não se expor demais. Eu acho que é importante isso. E quando se puser, ter um certo cuidado para ficar mais protegido. E autoproteção é muito importante. E o signo de Virgem e o signo de Gêmeos, que são signos que têm questões, né, de contrastes entre eles, têm um ponto comum. Isso é muito interessante. Os dois são regidos por Mercúrio. Então vamos falar sobre a questão dessa dupla regência, que na análise vai ajudar a gente a entender essa fase da Lua. Quando o Mercúrio está associado a Gêmeos, que é o caso da Lua hoje, ele fala da linguagem, né, da gente dar nome aos bois, da gente conseguir colocar, vamos dizer, comunicar alguma coisa que faz com que o outro seja esclarecido da questão, né? Então, tem a ver com as informações, com as notícias, com as leituras, com o ensino, com o aprendizado, com o movimento mental, com a nossa cabeça, com os pensamentos que surgem. E Virgem, quando Mercúrio está associado a Virgem, é uma organização da informação, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou dar o exemplo do estudo da astrologia. A gente tem acesso a inúmeras informações, né? Então, tem um vídeo aqui, tem um vídeo ali, tem um livro aqui, tem um livro acolá, e nós temos, então, uma espécie de coxa de retalhos, né? Um bando de informações soltas. Quando você tem um método, né? Quando você estuda através de um método e organiza o conhecimento, fica muito mais fácil, muito mais simples de aprender. Então, a organização de Virgem facilita esse mundo de informações que muitas vezes poluem a nossa cabeça. E outra coisa, Virgem tem a ver com seleção. A gente tem que aprender a selecionar informação. Nessa época que a gente está de informação digital, né, das redes sociais, quanta coisa que passa pelas nossas, né, pelo nosso timeline, enfim, que não servem para quase nada, simplesmente é perda de tempo. Então você selecionar, não, isso aqui eu quero me interessar, e aí você dá uma olhada um pouco mais aprofundada. Isso vai organizando também essa informação de maneira a não perder tempo. Então, essas duas questões envolvidas nessa Lua minguante ajudam, quando você entende essas questões, ajudam a otimizar seu tempo e a despoluir sua mente. Então, a dica da semana é despoluição do nosso mental, da nossa cabecinha, que é bem maluca mesmo. Aí, bem no início da semana, a partir de hoje, nós temos um aspecto de Vênus com Urano. Eu estou olhando aqui, já vou ler a semana seguinte. Vamos lá. Aspecto de Vênus com Urano e Sol com Plutão. Então, a semana começa cheia de energia, né? A gente está assim com reservas sobrando para poder colocar isso
em algum lugar bacana da nossa vida, do nosso dia a dia. O Sol em aspecto favorável com Plutão significa que nós temos a capacidade de regenerar, né, aquilo que está ferido, aquilo que nos magoou, aquilo que precisa transformar-se. Né? É uma capacidade de regeneração. Isso é muito importante para a saúde física, mental, para o trabalho conseguir produzir melhor, para as suas relações ficarem mais profundas. É uma fase que a gente tem a possibilidade de mergulhar mais profundamente dentro da nossa história, conhecer melhor nossas sombras e, com isso, usar a força da transformação. Depois, junto com isso, vem a Vênus num aspecto favorável com Urano, que é entender que amor é libertário, amar é um ato libertário. Essa é a dica mais importante. A gente tem que saber entender o amor como uma coisa que nos deixa livres, nos deixa solto, que renova a nossa vida. Amar faz brilhar o olho. As tempestades do amor renovam as sementes amorosas. Então isso é a Vênus com Urano. Aí depois o próximo passo aqui é a entrada de Mercúrio em Virgem, a entrada de Sol em Libra e a conjunção do Sol com Mercúrio no finalzinho de Virgem, entrada de Libra. Bom, é um monte de informação. Na verdade é o seguinte, a comunicação, ela tá intensa. É importante a gente não queimar muito neurônio, né? Entender que é preciso selecionar, como eu falei na semana passada, selecionar bem o que você quer estudar, que você quer discutir, que você quer aprender, que você quer, inclusive, né, absorver enquanto informação. A entrada do Sol na Libra significa investir no equilíbrio, na diplomacia, na paz, no respeito às relações, no respeito ao outro. É o momento que a gente entende que junto com alguém a gente é mais forte, que as relações, boas relações, são aquelas que aumentam a nossa potência de ser no mundo. Então a gente sabe escolher as relações que a gente quer ter perto da gente. O Edu falava uma coisa muito interessante, que não adianta a gente querer se relacionar e não ter algum nível de dependência do outro, isso não existe, mas que a arte de se relacionar bem é saber escolher de quem você quer depender, fica bem mais fácil você negociar. Então, saber escolher as pessoas que a gente quer ter perto da gente. E mais para o final da semana, aí a gente tem um aspecto tenso de Vênus com Netuno. Eu acho importante entender que os afetos estão muito em pauta nesse momento, né? E eu acho que é um momento bem libertário para a gente entender o amor como uma força transformadora. Por outro lado, existe uma expectativa muito grande em relação às nossas relações, em relação a quem nós amamos, em relação ao futuro de nossas relações. Isso é muito frustrante, porque a realidade é o amor dá trabalho. Ele é libertário, ele dá trabalho. Então, a gente não pode, como eu já falei num outro vídeo aqui da semana, a gente não pode só acreditar em unicórnios. Isso vale para o lado romântico das nossas histórias. Mas a vida a dois é uma vida de trabalho. Então, cuidado com as desilusões, não idealize tanto amor. Lembre que você ama uma pessoa e não ama só o amor. A gente ama muito o amor, mas o amor, ele é construído com uma outra pessoa ou com outras pessoas. Então, a gente tem que valorizar essa realidade amorosa, certo? Um beijo gigante, daqui a pouco estou de volta, saudade de estar ao vivo com vocês. Um beijo enorme, uma ótima semana.